Bom dia a todos. Hoje, dia 25 de agosto de 2022. A gente está aqui para mais uma roda de conversa acadêmica. Hoje nós vamos ter o professor Antônio Jorge Gonçalves Soares. Professor, muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. Vou fazer... Silvio, quer que eu apresente já o Tony? Posso apresentá-lo? Pode. Ok. Então, o professor Tony, já chamamos ele de Tony, já é um parceiro aqui do nosso grupo de estudos. Hoje já me dei conta que a gente já tem, nem tinha percebido isso, temos já 5 artigos aprovados juntos, né? Mais um aceito para publicação. Então, a gente está numa grande parceria, é um professor que ajuda muito, principalmente nos temas ligados à educação física escolar. O professor Tony, o professor Antônio Jorge Gonçalves Soares, é professor titular da Faculdade de Educação da UFRJ, na linha de pesquisa de políticas públicas e instituições educacionais. Fez estágio de pós-doutorado na Universidade do Porto, e também na Universidade Federal de Santa Catarina, bolsista de produtividade CNPq, cientista do nosso estado FAPERJ, tem um vasto currículo, seria impossível ler todo aqui, teríamos que gastar amanhã quase toda, e eu vou disponibilizar o link dele aqui também no nosso chat, para vocês poderem ter acesso. E o tema da nossa roda de conversa de hoje é corpo e políticas de identidade, avanços e aporias. Então, a nossa roda de conversa, Tony, a gente tem aqui membros do grupo de pesquisa, outros também pessoas convidadas. Então, Tony, fique bem à vontade, caso queira que o pessoal converse durante ou queira deixar para depois as perguntas, fique bem à vontade na condução da sua fala. E é isso. Bem-vindo aqui do GPESC. Silvio Teles também está conosco, nosso orientador ali do grupo de pesquisa. E então, bem-vindo aí à nossa roda de conversa e passo a palavra aí para você, tá bom, Tony? Não sei se o Silvio quer falar antes. Só queria agradecer ao Tony, né, a disponibilidade, é uma pessoa que tem bastante a fazer, mas aceitou de primeira, porque tem estado com a gente, como o Renato falou, nessa tocada, né, de produção do conhecimento, é uma pessoa que tem uma inserção dentro da educação física, da educação já há muitos anos, né? Foi meu orientador de mestrado, não sei se ele coloca isso no ar, se não coloca, né, no risco, mas foi meu orientador de mestrado. Então, é sempre um prazer, né, estar com ele, que faz parte da história do nosso grupo, não só por ter sido meu orientador, mas por estar sempre com a gente, estar sempre vinculando as ideias com a gente, contribuindo. Então, o Tony é uma pessoa que busca, né, trabalhar essa questão da divulgação do conhecimento através da própria pesquisa. Então, ter ele aqui é sempre um motivo de júbilo. Então, Tony, seja bem-vindo. Espero que as pessoas aproveitem e a bola é sua. Bom dia a todos e todas. Antes de tudo, eu acho que é excessivo a questão dos elogios, né? Fico muito feliz de estar aqui com o Renato, e o Renato, a gente se conhece mais virtualmente do que pessoalmente, então a gente deveria ter alguns encontros pessoais, né? É verdade. Esse mundo da pandemia nos tornou virtual. Quanto ao Silvio, é um tremendo prazer, né? Eu, ao contrário, eu tenho orgulho de ter orientado o Silvio e no mestrado, e, ao mesmo tempo, um certo arrependimento de não ter orientado no doutorado, entendeu? Porque a gente teve um impasse na época ali sobre como conduzir, e o Silvio é uma pessoa autônoma, né? Tem toda uma característica de autonomia que faz o intelectual interessante, é o seu grau de autonomia em relação aos grupos. Isso tem a ver com o que eu vou falar hoje aqui, né, que é a tensão entre identidades individuais, né, entre o indivíduo, o conceito de indivíduo,
e as lealdades grupais, né? Essa é uma tensão da modernidade colocada, né? Mas o Silvio é um tremendo intelectual, é um trabalhador, é um cara que tem posições não só teóricas como políticas bem definidas, então é um tremendo prazer. O Renato eu conheço basicamente das suas produções, né, do seu texto, da sua dissertação de mestrado, né? E o Renato também tem se mostrado um agudo intelectual. Então é um prazer estar aqui. Eu estou aqui detectando que eu acho que a Flávia está sem vídeo, mas eu acho que é a Flavinha, né? Da Gama Filho, né? Ainda da Gama Filho. Então, a Flávia de Oliveira, é um prazer vê-la. Sou eu aqui. sim, Tony. Prazer. A minha memória carro. não está tão ruim ainda, né? Então, gente, olha só, eu prefiro fazer, a gente vai conversando, né? Eu vou começar, esse é um tema caro, na verdade foi um tema que eu trabalhei na minha prova de titular para o UFRJ, né? E, para ser sincero, já publiquei coisas assim, em forma de artigo de divulgação, que eu posso mandar para vocês, está no Quarentena News, 2 artigos que eu pontuo as coisas, mas não deixo ainda o debate totalmente definido, porque é um tema caro na nossa sociedade. Eu vou começar com alguns exemplos disso que eu chamo de dificuldades, né, que nós temos hoje em dia no debate das políticas de identidade. E eu gostaria de fazer um debate com vocês, que vocês interrompessem, colocassem questões. Eu acho que vai ser muito interessante para mim, inclusive se o Silvio depois me disponibilizar e o Renato, esse papo, né? Porque eu estou com um projeto no CNPq que é sobre isso, sobre essas políticas de identidade, educação quilombola e educação indígena, né? Como observar as políticas de identidade no espaço público, que eu estou aí tomando a grande imprensa como grande fonte, e observar as dificuldades de implantação de uma educação diferenciada nas escolas quilombolas e escolas indígenas. Quais são? Acabamos de fazer, eu vou fazer uma propaganda aqui, acabamos de fazer um documentário, né, que eu diria que foi uma das maiores experiências minhas de pesquisa, Silvio, esse documentário, na comunidade Caveira e na escola Dona Rosa Geralda da Silveira, em São Pedro da Aldeia. Esse documentário vai ser lançado no dia 15 de setembro, às 17h30, na UFRJ. Eu vou passar o convite para o Silvio, espero que depois do Silvio nós vamos apresentar o documentário, que ele é em torno de 42 minutos, e depois vamos fazer um debate. Eu acho que seria um bom momento de reencontrar aí as pessoas que eu conheço e as novas pessoas que eu estou vendo aqui, os rostos, né? Como a Renata Crispino, acho que eu conheço também, de velha data. Não sei se vou errar o nome, vou errar alguma pessoa aqui. Mas esse é um documentário que a gente mostra claramente as dificuldades de uma comunidade quilombola que foi certificada pela Fundação Palmares, que ainda não ganhou os seus títulos de terra, as dificuldades dessa comunidade construir uma identidade coletiva, um processo de coesão social e, ao mesmo tempo, as dificuldades de uma escola que tem o nome de quilombola no seu título e tem dificuldades de construir isso que se chama uma educação diferenciada. Mas isso, ter as dificuldades, não impede que eles produzam tentativas, né, de pedagogia antirracista, etc. Então, vamos começar aqui com o tema. Eu vou começar com alguns exemplos do cotidiano que vocês devem lembrar, né, e alguns que eu tenho registrado no meu anedotário. O meu tema aqui, para colocar logo qual é a minha hipótese, né? A minha hipótese hoje é que as políticas identitárias e as políticas de reconhecimento e distribuição, principalmente para os grupos étnico-raciais, outros grupos também
podem ser colocados aí, né? Essas políticas tiveram um grande avanço na sociedade brasileira. Nós avançamos tremendamente com as políticas identitárias nesse sentido, como programas de cota, como programas de saúde para comunidades quilombolas, como distribuição de cestas básicas para comunidades quilombolas e terras de preto. Então, nós tivemos grandes avanços na sociedade brasileira, mas avanços, que eu diria, que não é um consenso na sociedade brasileira. Se fosse, nós não teríamos, hoje em dia, esse avanço do pensamento conservador na sociedade que nós estamos vivendo com a presidência da República, né? E que nós estamos vivendo em relação a toda uma massa de pessoas que vem se revelando, nossos vizinhos, nossos parentes, né? Com um conservadorismo e com uma visão de mundo um tanto restrita. Então, eu vou começar com alguns... A minha questão, para ser mais claro, é o seguinte: alguns desses movimentos, né, eles colocaram a sua materialidade no espaço público, né, se faz pela fala política, mas essa fala política é feita através dos corpos, que são visíveis, né? Estou tentando colocar de forma mais didática isso, né? Ou seja, a arena da política, pensando aí na direção da Hannah Arendt, os corpos não importam. O que importa seria a fala. A fala. A política se faz pela fala, não pelo labor, não pelo trabalho, é pela fala, para criar concertos com ser no mundo. Então, a ideia é o seguinte: esses grupos, mas essa fala não pode ser feita desencarnada, né? E a arena da política deve permitir a pluralidade, a diferença. Ou seja, cada um pode participar com suas diferenças e com suas igualdades. Então, o problema que eu quero equacionar, é o primeiro registro, né? É que as políticas de identidade, e aí eu quero que vocês guardem esse termo, isso só está publicado levemente em forma de divulgação científica, ainda não como artigo científico. As políticas de identidade, em geral, né, tomam corpos, identidades e falas como coextensivos. Gostaria de saber se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Ou seja, estou dizendo que nesse movimento das políticas de identidade, os corpos são centrais porque que tornam visíveis pessoas que eram invisíveis, como negros, como transexuais, né, como mulheres, né? Então, boa parte dos movimentos identitários, eles tornam corpos coextensivos à identidade. E alguns desses movimentos, ou parte desses movimentos, tornam corpos coextensivos à identidade e à fala. Eu quero que vocês gravem essa primeira imagem que eu estou tentando trabalhar com vocês. Então, agora eu parto para alguns exemplos, para mostrar algumas dificuldades, né, de reconhecimento, representação e distribuição. São 3 categorias fundamentais para pensar as políticas, né? Os grupos querem ser reconhecidos, querem ter direito à representatividade, totalmente legítimo, e, fundamentalmente, tem que ter direito à distribuição de bens simbólicos e bens econômicos para sobreviver, né? Então, vou dar 3 exemplos um pouco aí caricatos, mas para a gente entender de que lugar que eu estou falando e quais são essas dificuldades das políticas de identidade que tanto fizeram avançar a redução de algumas injustiças sociais. Houve uma redução, não houve a eliminação das injustiças sociais,
né? E como fizeram avançar, mas, ao mesmo tempo, eles constroem alguns grupos, ou parte desses grupos, constroem aporias, constroem dificuldades da instalação de uma arena democrática, de uma arena plural e democrática, embora tais grupos queiram participar da arena democrática, eles colocam algumas dificuldades. Então, vou colocar o primeiro exemplo prático. Não sei se vocês acompanharam o debate na Folha de São Paulo pela Beyoncé, que, quando a Lilia Schwartz fez uma crítica àquele filme da Beyoncé, que ela aparecia lá vestida com roupas africanas, etc., e a Lilia Schwartz, não vou aqui colocar se ela tem ou não razão, né? A Lilia Schwartz colocou que havia uma espécie de exotização da negritude, do povo negro, etc. Ela recebeu uma sairavada de críticas, né? Quase um cancelamento, e aí, para mim, um dos problemas maiores do debate das políticas de identidade é o mecanismo do cancelamento presente hoje em dia no debate público, que uma das coisas que me chamou muito a atenção é assim, por que essa branca quer se meter e falar das coisas negras, né? Da participação da Beyoncé. Eu não vou entrar aqui, claro que a Lilia Schwartz, o que ela falou é passível de crítica. Isso, para mim, não tem discussão. Qualquer argumento é passível de crítica, né? Mas observa que isso não é pouca coisa. A crítica ao corpo da Lilia Schwartz, associada à fala e à possível identidade, né? Porque ela é judia, também vem de grupos que foram marginalizados, sofreram com genocídio. A Lilia Schwartz, não, segundo alguns interlocutores, não teria direito de fazer uma crítica ao modelo da Beyoncé. Esse é o primeiro exemplo. Vou para o segundo exemplo. Certa vez eu estava ali no campus e a gente estava falando de um evento sobre algum debate que tocaria no tema étnico-racial. E nós temos um colega que ele se diz mestiço, se diz pardo, mas se apresenta como negro, né? Um colega da universidade. E aí uma outra colega estava falando, pô, seria bom que você participasse desse debate. Aí ela dá um passo atrás e diz assim, mas eu tenho medo que não te aceitem muito bem, porque você é um preto de pouca tinta. Isso ficou na minha cabeça marcado, né? Ou seja, ele não seria realmente, agora com os debates do colorismo, né? Quais são os graus de negritude, quais são os graus de empretecimento ou embranquecimento, ele não teria total, para aquele grupo que ele deveria falar, ele poderia não ser bem aceito, né? Um outro exemplo aconteceu na PUC, num departamento lá, que eu vou omitir aqui o departamento, no qual parte dos professores sentaram, ia ter um debate sobre os problemas das mulheres, né? Os problemas das mulheres na vida acadêmica, e parte dos professores foram assistir. Era um debate interno ao departamento, etc. E aí, quando alguns professores chegaram, as professoras pediram para eles se retirarem, porque ali o debate era só de mulheres. Não queriam nenhum homem no debate. Não é que não haja direito de fazer reuniões, né? Mas a gente sabe que tem uma parte do feminismo que ele entra no debate o seguinte, que inclusive há uma tensão de parte do movimento feminista com o movimento dos transgêneros, né? Ou seja, o critério de participação, antes de tudo, é ter vagina, não ter vagina, né? E isso também me chamou a atenção para eu construir essa noção que eu chamo de
coextensividade entre corpo, identidade e fala. Ou seja, entendendo a fala sempre como a expressão da política. Porque por que a fala é a expressão da política? Porque a política a política acaba quando se instaura a violência, e a violência se faz pela fala, pela possibilidade de construir concertos aí com C, algum nível de harmonia e algum nível de consenso na sociedade, que é uma sociedade moderna, uma sociedade feita com base nos conflitos, mas os conflitos eles podem ser mitigados pela ação política, né? O último exemplo, e eu paro por aqui com os exemplos, né? Teve uma denúncia teve um ato racista na UERJ, né? Num determinado curso também, já que o Silvio é da UERJ, né? No qual os professores se reuniram junto com o diretório acadêmico e junto com os representantes do diretório acadêmico e do movimento negro para sentar e discutir alguma política de educação ou alguma política sobre esse ato, né? Frases racistas num andar vinculado às ciências sociais, ou seja, escritas num banheiro. E aí o interessante foi a dificuldade, né? Que queriam fazer uma mesa, aí diz assim, não, então a gente bota o pessoal do diretório acadêmico, um representante do movimento negro, um representante docente, aí um dos representantes, não lembro se do diretório acadêmico do movimento negro, começou a dizer, não, mas nós temos que trazer também o representante do coletivo de mulheres. Nós temos que também trazer um representante do coletivo das mulheres negras. E aí as identidades iam cada vez mais... Tinham tantos coletivos, ou seja, que, na verdade, não havia necessidade de fazer um debate, uma reunião, né? Ou seja, a dificuldade também instalada pelas diferentes identidades, né, de ter algum tipo de interseccionalidade que apenas alguns grupos representassem. Não, todos os grupos deveriam ser representados. Até aqui tudo bem? Estão entendendo um pouco o argumento que eu estou tentando traçar ou não? Tudo bem? Tá bom. Então, o que eu quero argumentar, né, colocar como um dilema, né, que apesar dos dilemas colocados, né, aqui nesse momento que eu estou colocando, não podemos deixar de reconhecer os efeitos positivos que as políticas de identidade tiveram no Brasil ao balançar as estruturas do conservadorismo, do machismo, do racismo, do sentimento escravocrata, da homotransfobia e de tantas outras formas de dominação, que têm orientado o debate das políticas públicas. Todavia, eu quero lembrar, e aí tem um texto que quem quiser penetrar no assunto, um texto da década de 90, do Perus, né, que se chama Cilada das Diferenças, ou seja, quais são as ciladas da diferença, né? Devemos lembrar que as políticas de identidade que hoje tornam os corpos e falas coextensivos de forma positivada, né? Hoje em dia, a gente toma o corpo e a fala de forma positivada, é uma ressignificação das políticas desigualitárias que tomavam o corpo como marcadores negativos de grupos no espaço social. Ou seja, aquilo que eu coloquei no início, claro que a gente participa com o nosso corpo na política, mas o passado, né, tomava os corpos e identidades aos grupos étnicos e raciais de forma negativa. Não custa lembrar que as identidades das minorias foram heteroatribuídas ao longo das relações de poder desiguais entre colonizadores e colonizados.
entre nações desenvolvidas, subdesenvolvidas e em desenvolvimento, entre empregados e patrões, entre brancos e pretos, entre brancos e ameríndios, entre homens brancos, mulheres brancas e negras, entre gêneros. Os estigmas raciais produzidos historicamente, eles surgem e foram vistos como um tipo de resposta científica ao constrangimento que a ideia de igualdade causava. Aqui entra um primeiro argumento do Malik, que eu acho importante, é que o pensamento colonialista produziu justificativas sobre as diferenças entre povos, estados-nações, entre homens, mulheres, que levariam à categorização racial da humanidade, né? E aí vocês todos conhecem os argumentos, provavelmente, aí o pessoal vem muito da educação física, do grupo do Silvio, os argumentos higienistas, os argumentos racistas da virada do século, ou seja, por que surgem? Eu vou dizer o seguinte, vou fazer uma afirmação polêmica aqui. Na escravidão não existia racismo. Alguém quer brigar comigo com essa afirmação que eu estou fazendo? Na escravidão não havia racismo. Não havia denúncia de racismo na escravidão. Por quê? Essa é uma questão, se alguém quiser dialogar, eu acho interessante. Em que momento da escravidão não havia? Porque em algum momento no Brasil havia denúncia. Tanto é que começou o movimento contra o próprio processo de escravização. Não entendi, Silvio. Em que momento da escravidão você considera que não havia racismo? Porque a escravidão ela passou sobre diversos períodos. Talvez, num primeiro momento, a naturalização do processo não gerasse esse tipo de inquietação. Com o passar do tempo, isso foi se agudizando ao ponto de chegar ao que a gente chegou com a abolição da escravatura, mesmo que no papel, né? Sim, mas então, quando eu estou argumentando que na escravidão não tem racismo, né? E aí, claro, você coloca muito bem, no momento que temos a abolição da escravatura, que hoje em dia há um debate novo, e muitas pessoas relativizaram essa questão da abolição, mas ela tem um debate novo aí colocado que não deve ser relativizada, né? Esse debate deve ser recuperado, né? Você está colocando, ou seja, houve um movimento interno e um movimento político para acabar com a escravidão. Mas, por exemplo, no sistema escravocrata está colocado que os indivíduos eram colocados como sub-humanos, não humanos, né? Isso não quer dizer que tenha perdido-se essa noção ainda, ou permanências dessa noção e de um pensamento escravocrata da nossa sociedade ainda hoje. Existe, né? Isso está na arquitetura do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem banheiro para empregada, que tinha elevador para serviçal, né? Ou seja, claro que permanências, resíduos do pensamento hierárquico de uma sociedade que foi escravocrata permanecem ainda no seio da nossa cultura. Mas quando eu digo que não tem escravidão, é porque não há estatuto de igualdade entre escravos e libertos, né? Ou seja, e o racismo ele surge, é uma categoria mais recente em termos históricos, né? Você vai procurar, mesmo no início do século, ninguém fala de racismo, a palavra racismo, né? Fala de preconceito de cor, né? Preconceito de cor. Então, ou seja, o Malik coloca que, na verdade, o racismo ou a noção de direito, a igualdade, né? Ela surge no momento que a sociedade tornam todos os homens libertos, todos os homens com direitos civis, depois com direitos políticos e, por último, a onda do Theodore Marshall com direitos sociais. Foram as três ondas do movimento das sociedades liberais e pluralistas. Quando eu falo isso, eu não quero cair numa ingenuidade e dizer esses direitos se realizaram, não é isso. Mas, no momento que a gente surge com o argumento do racismo, é quando
a ideia de igualdade passa a criar incômodo aos estabelecidos. Nesse momento que ela cria incômodo aos estabelecidos, é que vão surgir as denúncias de preconceito de cor, de racismo, etc. Né? Ou seja, mesmo com a questão do machismo, né, o machismo surge num processo social como uma categoria acusatória, racismo, machismo, feminicídio, todas essas categorias, elas surgem como categorias acusatórias e que têm um papel fundamental na redução da violência no espaço social. Olha, o tempo já está passando, hein? Então, observa-se que a coextensividade entre corpo e identidade foi produzida principalmente a partir do século XIX, pelos discursos nacionalistas, cientificistas, os quais deslindam, observados com lentes de hoje, as interações entre racismo, branquitude, machismo, sexídio, genocídio e etnocídio. Toda uma gramática de preconceito tentou essencializar e correlacionar corpo, cor da pele, expressões faciais, tipo de crânio, com comportamentos negativos de agressividade, indolência, emotividade, alegria e baixa capacidade cognitiva. Esses e outros preconceitos desigualadores foram normatizados a partir das essencializações produzidas no seio da cultura colonialista e patriarcal, com suporte das teorias pseudocientíficas e do determinismo geográfico e biológico aqui no Brasil. Aqui cito Schwartz. De fato, a produção de narrativas racistas e sexistas, bem como as ações genocidas e etnocidas do século XX, tomaram corpo como base da crítica do caráter e da personalidade dos indivíduos vinculados às coletividades etnorraciais, principalmente. Narrativas a partir dos corpos foram assumidas como leituras prévias e medida do caráter para determinar fragilidade, desvio e perigo das minorias e seus respectivos grupos de referência na estrutura de poder das sociedades. O que eu estou querendo argumentar com esse trecho aqui do meu texto? Né? Estou querendo argumentar que o pensamento conservador fincou o pé na diferença e construiu argumentos pseudocientíficos para dizer: os negros são emotivos, dão para as artes. Eu tenho um artigo com Bruno Abraão que a gente mostra que o elogio ao negro no futebol, né, não deixa de ser uma localização do que o negro, o espaço que o negro foi integrado e pode ser integrado à sociedade. Ou mesmo, quando a gente diz assim, não, o samba é o lugar do negro, ou da sensualidade do corpo da mulata, todos esses atributos corporais, eles geram uma espécie de narrativa de integração e exclusão. Ou seja, ele localiza os espaços no qual corpos negros de homens e mulheres podem ser vistos com virtuose. Mas, ao mesmo tempo, ele tá localizando, geralmente, esses corpos em artes que passam pela emotividade e pela corporalidade. Não são artes que passam pela intelectualidade, por exemplo. Né? É toda a toada, nessa toada que as políticas de identidade etnorraciais tomam legitimamente os estigmas, eu estou dizendo que é legítimo, para transformá-lo em orgulho etnorracial, em identidade e fala na arena política. Ou seja, há uma espécie de usar, isso também está nas políticas de identidade, as políticas queer, né, de usar aquilo que é visto como estranho como motivo de orgulho. Eu sou estranho. Ou seja, eu sou negro e tenho o cabelo diferente do branco, mas eu tenho que ter orgulho do meu cabelo negro.
Nesse documentário que eu estou falando de vocês, tem um depoimento lindo de uma quilombola, que ela diz assim, eu me incomodava, mexiam com o meu nariz, eu tenho orgulho do meu nariz hoje em dia, ou seja, essa é a positividade, né? Eu tenho orgulho do meu povo, do meu jeito de ser, né? Então, isso é ótimo, isso que eu acho. Esses grupos trocam o sinal negativo pelo positivo, né? O reconhecimento positivado das diferenças corporais adscritas aos grupos de referência se tornam base da denúncia e da exclusão e da segregação vividas por grupos étnico-raciais. Qual é o problema que se instala, né, na nossa sociedade, né? Eu vou tentando... A gente tem quanto tempo, Silvio, Renato? A gente vai até meio-dia. Até meio-dia? Não, vocês estão loucos. É meio-dia ou antes. 3 horas é para matar a plateia e todo mundo, e a mim. Né? Não é tempo. A gente está aí com 40 minutos, 30 minutos de apresentação. Você vai cutucando o pessoal. Eu vou fechando a minha apresentação aqui, Silvinho. Não tem pressa, não tem uma conversa informal. Se acabar antes, acabou. Se acabar depois, acabou. A gente tem um prazo limite de meio-dia. Mas não é... Eu vou fechando aqui, né, minha conversa. Sem perder, né, eu acho que há uma dimensão da luta positiva de criar orgulho grupal, seja orgulho grupal da identidade negra, da negritude, da identidade LGBT, né? Sem perder essa dimensão positiva da luta, não podemos deixar de colocar em pauta o debate sobre o mal-estar ou constrangimento que se instala, esse é meu problema, quando parte desses grupos de referência tornam ilegítima qualquer análise e mesmo posição exterior que envolva temas étnico-raciais ou de gênero, ou mesmo tornam de forma não explícita tais temas interditados àqueles ou aquelas que não possuem corpos coextensivos à identidade dos grupos de referência. A minha hipótese de trabalho é que devemos observar nas políticas acadêmicas e nos debates do espaço público como a legitimidade do argumento em casos limites, validada a partir de critérios visíveis ou subjetivos da experiência corporal e social que se enquadram na noção de coextensividade, corpo, identidade e fala. No ambiente universitário, podemos observar que, se a busca de legitimidade moral do argumento está localizada em alguns grupos mais normativos ou dogmáticos do ponto de vista teórico ou da militância acadêmica, quando os corpos se tornam critério para validar ou invalidar argumentos. É isso que eu quero observar. Quando a gente, no debate público, toma o corpo como critério para validar ou invalidar os argumentos. Eu lembro que foi interessante, no caso do esporte, que é mais afeto ao nosso debate aqui, né? Que já teve coisas assim, a seleção tem pouco preto, né? Já ouvimos essa expressão, essa seleção é muito branca, né? E já ouvimos também argumentos ao contrário, né? Esse time de basquete tem pouco preto, né? E ter pouco preto é ruim, ou seja, no esporte tem isso. Hoje em dia, esse debate, né? Porque, claro, o Silvio, eu acho que... Não sei se é o Silvinho que tem um artigo que faz uma crítica a essa questão do racismo na natação, não lembro quem tem aí, né? Eu lembro que eu fui formado por um professor higienista, que é um excelente professor, está vivo ainda, mas ele tinha uma posição higienista, dizendo negro não dá para natação, mas ele pega e torna o corpo do negro como os corpos negros fossem todos iguais, né? Como existisse um corpo negro totalmente igual. Ou seja, a variabilidade de corpos negros e de corpos brancos é imensa, né? Então,
o argumento era horrível e péssimo, né? Porque ele caía, mesmo que o professor não tivesse a intenção de ser racista, ele entrava numa espécie de uma análise racista, porque ele tomava como critério que as provas de natação, a maioria é branca, e para aí ele vai deduzir a partir de critérios biomecânicos e corporais num corpo homogeneizado do negro, como todos os negros tivessem membros longos, ossos mais pesados, e aí ele construía esse argumento. O argumento que eu quero colocar, principalmente na arena da política e na arena das políticas de identidade, né, é que o corpo e a experiência subjetiva dos corpos são incriticáveis. Lembrem dos meus primeiros exemplos. Eu não posso criticar, por exemplo, e vou colocar aqui o Hélio Bolsonaro, aquele deputado federal que vive do lado do Bolsonaro como papagaio de pirata, né? Porque ele é negro e apoia o Bolsonaro. Quando eu pego o exemplo do Hélio Bolsonaro, eu digo assim, como é que aquele negro apoia um racista? Ou seja, eu com isso, eu crio isso que eu chamo de amálgama ou coextensividade entre corpo, identidade e fala. O Hélio Bolsonaro não tem direito a ser conservador na arena da política. Uma mulher não tem direito a ser conservadora na área da política, porque ela tem um corpo de mulher. Um homossexual, ou um gay, ou um transgênero, não tem direito a ser conservador na arena da política. Então, para mim, qual é o problema disso? O problema disso é que isso gera uma tensão entre os ideais da modernidade e o próprio desenvolvimento da modernidade. Qual é a tensão? E eu vou fechando o argumento por aqui para a gente começar a conversar. A tensão é que a modernidade, como diz Bauman, ela é uma luta contra a descrição. Ela é uma luta contra as marcas que localizam os corpos, as suas comunidades de origem. Ela é uma luta contra a ideia que o indivíduo tem que permanecer no local que foi colocado no mundo. A modernidade e a educação republicana, ela pensa que ela trabalha com esse conceito, que é um conceito que eu diria abstrato, dos indivíduos, né? Os indivíduos têm que ter o poder de circular e não ser preso à sua autoridade local ou ao seu grupo de origem. Porque justamente a modernidade, segundo vários autores, Bendix, Bauman, Wagner e outros, a modernidade, o que ela permitiu, né? Ela permitiu, por exemplo, vamos voltar aqui à ideia da escola. Aqui no Brasil, no início, foi uma luta para os pais colocarem seus filhos na escola. E o Estado-nação diz, não, os filhos não pertencem à família, cada indivíduo pertence a si mesmo. Cada indivíduo tem que ter o direito de traçar seu próprio caminho. Esse é um credo da modernidade, né? É um credo da modernidade na noção, nessa coisa do indivíduo. Porque as sociedades tradicionais, o indivíduo estava vinculado à autoridade local ou proximal. E para ele falar com o rei, ele não falava. Só os que tivessem autoridade ou grupo ou status poderiam se comunicar com o rei. Justamente a formação e a formação dos estados nacionais e republicanos, ele inverte isso, ou seja, os indivíduos passam a ter uma relação em tese, estamos colocando aqui em tese, diretamente com a autoridade estatal. Claro que via burocracia, via todo o aparato que nós colocamos.
Então, o que acontece exatamente nisso? Ao mesmo tempo, o que aconteceu na sociedade moderna? Esses indivíduos não tinham todos esses direitos que a modernidade idealizava e que o Estado Nacional Republicano idealizava. Como esses indivíduos estavam hierarquizados em classes sociais, etc. O trabalho, o capitalismo e a organização trabalhista, principalmente durante o século XX, o que ele fez? Ele fez que esses grupos se agrupassem em identidades pelo trabalho. Tanto é que isso está de Thompson, as análises nacionais sobre o período Getúlio Vargas, nós temos toda a organização do sindicalismo via a organização trabalhista. Então, uma organização de classes, né? De classes que invisibilizava gênero, raça ou qualquer outra identidade particular. Só que, no movimento de busca por direitos, representação e distribuição, claro que houve todo um movimento social e de luta que está já no movimento trabalhista, já no movimento da organização sindical, há movimento negro, há movimento das mulheres por direito a voto, a participação política, a participação na vida social, e na virada dos anos 60 para 70, esses movimentos eclodiram, né? Os movimentos identitários começam a surgir com muita força, né? Então, o que nós estamos colocando é que esses grupos, mesmo essa ideia que o indivíduo se relaciona direto com o Estado, ele perdeu um pouco dessa noção pré-moderna do vínculo com a autoridade proximal e com a comunidade tradicional. Mas ele se organiza em grupos para lutar por direitos nessa sociedade liberal e democrática. Ele passa a ter identidades coletivas, né? Então, nós temos esse dilema permanente, hoje em dia, entre os grupos de referência, né? Seja ele étnico-racial, seja de gênero, que é a tensão entre a noção de indivíduo, que não pode ser aprisionado ao seu grupo de origem, e, ao mesmo tempo, esse mesmo indivíduo, que às vezes é destituído de poder na sociedade, ele só passa a ter poder quando está associado a algum tipo de coletividade, de grupo de referência. Então, essa é uma tensão que está posta, né? E essa tensão, e isso cria o que eu chamaria de aporias, né, que está aí de dificuldades no debate. Por quê? Porque a centralidade em uma identidade coletiva, autoafirmativa e autopoética pode submeter os membros individuais à cultura do grupo, como diz Fraser, ou mesmo deslegitimar as posições individuais dos próprios membros dos grupos quando discordam da fala do coletivo, com base na negação da dimensão individual que o membro discordante reivindica no seio das democracias liberais. É isso que eu estou dizendo. O Hélio Bolsonaro não pode ser conservador e não pode ser bolsonarista. Estou pegando esse exemplo como... Então, para colocar, né, e vou fechando por aqui, são 10h59, mesmo que a gente tenha começado um pouco mais tarde, né? Eu vou colocar o seguinte, né? Diante disso, nos encontramos nesse dilema das sociedades modernas e das democracias pluralistas de mercado, entre o credo do indivíduo autônomo, direitos individuais, e as diferentes possibilidades e garantias de lealdade grupal, para fazerem-se representar e garantir suas fronteiras e identidades, pois os pertencimentos étnicos podem entrar em contradição ou em tensão com as liberdades individuais.
Essa é uma questão, de novo, entre indivíduo e grupos de referência. E aí eu vou fechar apenas com 2 parágrafos e com algumas questões, né, para a gente pensar aqui. No espaço público ou na universidade, a política deve ser no sentido normativo, aí eu estou assumindo uma posição normativa, das democracias pluralistas de mercado, espaço de liberdade, experimentação de ideias e de ações que não subjugue ou oprima a fala do outro. No interior dessa arquitetura de valores democráticos, faz-se necessário exercer o pensamento crítico, de modo que ninguém seja instado a ficar preso ao próprio corpo pela necessidade. Esse é um problema, só há política quando a gente tira as pessoas da necessidade vital, pela nacionalidade, pela origem social ou étnica, para ter acesso à participação na vida política. Hannah Arendt, 17 e 18. Esse ideal normativo arendtiano pressupõe que cada membro deve ter o direito de participar com suas diferenças e demandas no espaço de igualdade que a arena política deve promover na busca de uma vida possível para todos. Nesse sentido, um passo importante foram as políticas afirmativas, as políticas de distribuição, que permitiram que novos atores sociais, antes excluídos, entrassem na arena política. E aqui temos questões em abertas. Se as políticas identitárias fizeram avançar uma agenda de luta por direitos, reconhecimento, distribuição, como tais políticas podem fugir da possibilidade de fechamento ou fragmentação em novos grupos de status e das essencializações produzidas pelas culturas grupais, como apontou Fraser. Essa pergunta é: como combinar luta coletiva com o direito dos indivíduos dentro da luta coletiva? Nós sabemos isso, eu que sou velho, de barba branca, quase sem cabelo, o Silvio um pouco menos, o Renato, embora não tenha cabelo, é bem mais novo, né? Nós sabemos que, eu lembro na luta sindical, o fura-greve era uma coisa pesada, e a gente construía o fura-greve, eu lembro, com processos de constrangimento, e em alguns casos as pessoas construíam processos de violência, né? Então, essa é uma tensão permanente. Como pensar as tensões entre indivíduos idealmente definidos como seres autônomos com poder de autodeterminação nas sociedades democráticas e liberais e grupos de referência que exercem pressões, realizando enquadramento de corpos com extensivas identidades na luta política? Qual a natureza argumentativa do pensamento conservador diante dos avanços das políticas identitárias étnico-raciais? Então, é um pouco esse espaço de tensão que se inscreve tanto a minha pesquisa, que vou fazer sobre os debates jornalísticos que aconteceram aí, eu estou fazendo essa pesquisa, né? Sobre os debates que vem acontecendo, não sei se vocês acompanharam também o Antônio Rissério na Folha de São Paulo, né, fazendo críticas, né? E as críticas do Antônio Rissério, a gente pode falar que ele é um conservador, mas ele não é um antidemocrático, é um conservador, né? Mas há toda uma coisa de cancelar a fala do outro. Então, eu vou observar na imprensa esses debates e essas políticas de cancelamento, né? E, ao mesmo tempo, nós já fizemos essa pesquisa na Escola Quilombola, que eu falei aí do documentário, de um artigo que está publicado na RBE, recentemente, em 22, meu, do Davi e da Kalila, que fizeram a pesquisa de campo comigo, né? Que nós vamos mostrando as dificuldades, ao mesmo tempo, dessas políticas de educação diferenciada ter distribuição de recursos, ter apoio. Ela é uma política de reconhecimento que não dá distribuição, não dá recursos necessários
e nem representatividade necessária, tal como as diretrizes curriculares nacionais de educação escolar quilombola determina, né? Então, é isso. Nós pretendemos, eu pretendo, e estou trabalhando nisso, analisar como são acionadas as noções êmicas nos respectivos campos de debate que elegemos, tais como lugar de fala, novos coletivos, colorismo, fascismo de esquerda, politicamente correto, política de cancelamento, racismo reverso, racismo às avessas e outras que estão nos conflitos étnico-raciais de nossa sociedade. Para fechar agora realmente, o problema é que, como diz Albert Hirschman, né, as sociedades democráticas elas têm dois tipos de conflito, né? O conflito mais ou menos e o conflito ou. Né? É muito interessante ver esse texto do Hirschman. O Hirschman é um cara que tem alguns conceitos muito simples para... Então, os conflitos mais ou menos são aqueles conflitos que há uma grande parte de debate, de acordos, sempre possíveis de serem negociados. Né? Há uma parte do debate que são conflitos mais ou menos. Você pode jogar mais recursos para uma coisa, menos para os outros, porque, na verdade, política, em última instância, nós estamos falando fala e distribuição de recursos. Né? Porque a distribuição de recursos, claro que ela vem de um reconhecimento de um problema. E os debates ou. Os debates, os conflitos ou são aqueles conflitos que, às vezes, nós não temos partes muito negociáveis. Né? É isto ou aquilo. Não tem negociação. É interessante isso, que os dilemas, às vezes, étnico-raciais, não só do Brasil, como de outros países, né? Às vezes eles se tornam debates do tipo, conflitos do tipo ou isto ou aquilo, ou tudo ou nada. Mas o Hirschman nos dá um alento. Ele diz que mesmo nos conflitos mais ou menos, há partes inegociáveis. E mesmo nos conflitos ou, há uma pequena margem de partes negociáveis. E foi nessa pequena margem de partes negociáveis que geralmente os conflitos étnicos eles têm partes inegociáveis, foi justamente numa pequena parte negociável desse debate ou, que nós fizemos um avanço na agenda dos direitos para grupos e coletividades étnico-raciais e de gênero na sociedade brasileira. Nós avançamos com a política de cotas, avançamos com direito à união estável de pessoas do mesmo sexo, avançamos. Isso não é consenso na sociedade ainda. Não é consenso, mas houve avanço disso. E esses consensos são sempre provisórios. Por isso que hoje nós estamos tão mobilizados, e eu estou tão mobilizado, com a eleição para presidente. Não é uma coisa simples, que nós sabemos que nós podemos, esses pequenos consensos e pequenos avanços, eles podem retroceder. Mas não é por isso que nós vamos deixar de fazer crítica e ter um pensamento crítico, aquela política, não, nós não podemos fazer críticas agora porque estamos... não, o pensamento crítico ele não tem tema tabu. Não é porque nós vivemos esse dilema hoje que nós não podemos fazer críticas ao próprio movimento das pautas identitárias. Quando as pautas identitárias elas acabam colocando um teto no debate, quando ela diz assim, a Flavinha me chama para fazer um debate na universidade dela, e o coletivo dela de mulheres negras diz assim, não, ele é homem e é branco, ele não pode participar desse debate. Não quero dizer que, em alguns momentos, a gente não possa fazer debates fechados. A esfera privada é sempre um direito também dos grupos. Mas observe, na arena pública,
eu estou falando da universidade, a arena pública ela é uma arena que deve permitir que todos entrem com as suas diferenças e embora a luta é para tornar o meu argumento legítimo, o meu argumento para ser legítimo não pode tornar qualquer fala de outro lugar ilegítimo. O único critério que a gente deve adotar é o paradoxo da tolerância que Karl Popper coloca. Nós não podemos ser, num regime democrático, nós não podemos ser tolerantes com a intolerância. Porque a intolerância, ela quer destruir a própria natureza do regime democrático. Então, nos regimes democráticos, o critério limite é sermos intolerantes com a intolerância, aquele que não permite que diferentes falas entrem na arena política. Mas isso esse é um tema quente, é um tema que não é simples, por isso eu estou há 1 ano e meio para colocar esse artigo na rua, muito mais difícil do que os trabalhos que eu tenho feito e mesmo que eu tenho participado em parceria com o Silvio e com o Renato, são temas quentes, mas são temas menos sensíveis, né? Esse é um tema muito sensível, no qual temos que reconhecer que nossa sociedade ela tem uma cultura racista. Eu não gosto desse termo racismo estrutural, porque ele explica tudo e não explica nada, né? Mas nós temos uma cultura racista que ela tem que ser localizada nos seus diferentes mecanismos que ela se apresenta. Temos uma cultura sexista, que ela deve ser localizada também nos diferentes espaços que ele se apresenta. Então, é um pouco essa perspectiva. Por isso que eu não abro mão da perspectiva crítica, de mostrar que parte, eu quero deixar aqui parte, e eu estou colocando o movimento negro, não no plural e sim no singular, né? Esse foi um aprendizado que eu tive debatendo com as pessoas que estudam o movimento negro. Parte do movimento negro, parte do movimento dos movimentos de gênero, né? Ele, em determinados momentos, eles querem entrar na arena política, parte desse movimento, a partir dos seus corpos em coextensividade com sua identidade e fala, reivindicando autoridade moral e superior para o debate, para chegar aos acordos possíveis. Essa é a crítica que eu deixo e mostrar. Esses são os limites que talvez, tal como o pensamento conservador, que tentou invisibilizar negros, índios, mulheres, em torno do nome identidade nacional e brasileiros, eu digo que a luta pela diferença, ela pode, em alguns momentos, sem a interseccionalidade necessária entre os grupos, a solidariedade necessária entre os diferentes grupos nessa sociedade, né? Ela pode inviabilizar a construção de uma arena democrática forte e plural, né? É isso. Eu paro por aqui e fico aberto ao debate aí. Tem mais uma coisinha que eu ia falar da Hannah Arendt, mas eu deixo para o debate, que a Hannah Arendt, eu tenho que antecipar, senão talvez não dê. O Silvinho caiu. Não, tô aqui. Renato sumiu. Tô aqui. A Hannah Arendt, ela, em alguma medida, pode até nos intuir dizer assim: a política se faz independente dos corpos, e o corpo está vinculado ao labor. Eu diria uma coisa diferente. Eu diria que a política se faz a partir dos corpos, mas nós não podemos ficar ensimismados nas identidades grupais,
né? Eu entro com a minha diferença, com minhas demandas de grupo, mas eu tenho que entender que as minhas demandas de grupo, eu vou lutar na arena do debate pela legitimidade dessas demandas e não entrar com o argumento de superioridade moral ou superioridade experiencial que o meu corpo garantiria, de certa forma, a legitimidade no meu argumento, né? O corpo é como eu entro com a minha diferença, mas ele não é critério de legitimidade. Voltando à máxima, o corpo é incriticável. Eu não posso criticar ninguém como corpo, tal como fez, né, o nosso passado com todas as teorias pseudocientíficas do racismo científico ou de uma espécie de sexismo científico, né, das aptidões femininas e masculinas. Muito obrigado, e aí estou aberto ao debate. Espero que, nessa desorganização, vocês tenham captado o argumento central. Silvio, quer falar? Bom, primeiro, não sei se estão me ouvindo bem, estou tentando falar perto do microfone. É um tema, Tony, que, assim, eu queria fazer primeiro, é um tema difícil de talvez lendo ficar mais fácil. Está ruim de ouvir? Está ruim de ouvir, Silvio. Deixa eu ver se eu tiro esse meu... Você não podia usar o microfone do computador? Eu vou tentar isso, só um minuto. Vê se melhorou. Só que eu não estou ouvindo. Tá. Estão me ouvindo agora? Então, fazendo uma rápida reflexão antes de abrir, porque esse é um tema que não vai acabar, né? Tem várias pessoas já, tenho certeza, que estão nervosas para falar, porque é um tema que você vai... Aí eu vou fazer aqui uma espécie de advogado do diabo, também para te colocar num conflito e, ao mesmo tempo, tentar fazer com que as pessoas possam, a partir da minha fala, suscitar novas perguntas, que é um tema complicado, né? Eu vou começar primeiro mostrando o que eu penso sobre algumas falas que o Tony disse e como eu posso colaborar para a nossa discussão de hoje. Eu concordo, vamos começar de trás para frente, que uma sociedade tolerante com intolerantes se torna intolerante. Essa frase é clássica porque a tolerância, como tudo na vida, há limite. Então, a intolerância sempre vence, porque em algum momento o tolerante vai ser intolerante, pelo menos com a preocupação com a própria vida. Então, em algum momento, a própria vida vai ser o motivo que ele se tornará intolerante contra os intolerantes. Então, é por isso que a tolerância deve ter limite, e por isso é uma discussão importante. Essa primeira versão do que o Tony está dizendo coloca um primeiro paradoxo. Os avanços sobre as políticas de identidade, né, identitárias, permitiram que a sociedade avançasse sobre a percepção das diferenças. Mas, ao mesmo tempo, essa percepção das diferenças fez com que castas identitárias desenvolvessem cascas que permitissem que pessoas fora desse contexto pudessem ter algum tipo de ingerência dentro dessas castas identitárias compostas por minorias sociais. Essa fala, por si só, ela confere legitimidade a ações de pessoas que, por exemplo, usam a fala do tipo vou te dar voz, quando, na verdade, o correto seria vou te ouvir. Esse é o primeiro ponto. É muito comum, vou te dar voz. Você tem voz, eu não tenho que te dar voz, eu tenho que te ouvir. Só que quando eu né, ou te ouço, eu abro a possibilidade de você, que não tem uma construção de nascença, de história, de uma negritude que não te pertence, e sofrer na pele as coisas que somente negros sentiram ao longo da vida. E isso, por mais estudioso que a pessoa seja, ela acaba sofrendo da impercepção ou da falta de percepção de uma coesão racial imposta por uma sociedade patriarcal e branca que te coloca numa condição de superioridade. Essa condição de superioridade, ao mesmo tempo, cria um racismo
já que o branco tem mais espaço do que o negro dentro de uma construção social imposta desde sempre. Essa fala de que as minorias, sejam elas de gênero, sejam elas raciais, sejam elas de qualquer espécie, né, que tiveram um avanço significativo, colocaram todas as outras pessoas que não fazem parte dessa minoria em xeque, porque as verdades que não são absolutas, porque a verdade está do lado de quem a vê, né, está do lado de quem olha, né, a verdade é um ponto depende do ponto de vista, acabam não legitimando fala de indivíduos que não fazem parte dessas castas. Esses indivíduos são alijados da discussão ou são deslegitimados numa luta campal por uma discussão tanto racial quanto de gênero. E aí, fazendo essa análise da tua fala, né, me parece que você vai ter muita dificuldade, porque você faz parte justamente dessa classe que nunca será legitimada por essas castas identitárias minoritárias, já que você advoga quase que em causa própria. É quase que em causa própria, porque você pertence a uma classe social abastada, branco, intelectual, de uma universidade federal, titular. Então, qualquer que seja a sua fala, vai levar a que você seja deslegitimado ou até cancelado por esses indivíduos. Então, a pergunta que eu pergunto, a análise que eu faço, não sei se eu fui claro o suficiente para as pessoas que estão aqui, eu tentei trazer a nossa fala, a fala do Tony, que é uma fala densa, uma fala complexa, uma fala do seguinte: nós, enquanto eu me enquadro na posição do Tony, então eu tenho muito cuidado, né? Eu tenho aprendido muito com os estudos multiculturais, tenho me informado bastante sobre isso, tenho buscado esse tipo de informação. E aí a pergunta que fica, né, é o seguinte: na verdade, nós estamos num paradoxo. Nós entramos num momento histórico em que, apesar dessa legitimação social permitir casamentos gays, um avanço nas políticas étnicas, né, de identidade, todos esses avanços, eles criaram um outro verso dessa questão, que é como se fosse uma discriminação daqueles indivíduos que não fazem parte desse grupo. Então, por uma questão política, da própria arena política, e por uma disputa, inclusive, utilizando até, né, Saviano, quando fala sobre a teoria da curvatura da vara, o que vou fazer com você é tensionar para o outro lado o que você disser, para que quando ele solta essa vara, ela fique do lado pendente dessas minorias. Então, o seu ponto de fala porque eles vão dizer assim: você está falando aí que o indivíduo, enquanto unidade, enquanto indivíduo, ele pode fazer o que ele quiser. O Hélio Bolsonaro, ele é negro, ele está numa versão dominante, do lado da situação, de uma perspectiva de direita, no Estado neoliberal, no Estado, como diria o nosso amigo Renato, né, pseudo-filantrópico, esse indivíduo tem o direito de estar aí. Ele tem o direito, mas ele tem o direito enquanto indivíduo, e não enquanto casta, enquanto grupo social que ele representa. Então, na verdade, essa situação é uma situação, como diria o próprio Tony nas frases que ele usa, é uma luta inglória, porque é uma luta em que você não vai conseguir, nem que seja por argumentos teóricos ou filosóficos, fazer com que os indivíduos que estão nessas castas minoritárias entendam a sua crítica, porque a sua crítica vai estar do lado da classe dominante, intelectual, branca, e a gente não vai sair daí. O que vai acontecer, Tony, e aí fica a minha avaliação, que eu já sei que tem gente para falar, eu vou encerrar por aqui, o que vai acontecer é que você pode ser cancelado, você pode ser colocado como um indivíduo que está lutando a favor da própria classe, que busca entrar nas castas minoritárias para fazer valer o que ele pensa contra
ou a favor, que seja, sobre esses indivíduos que, legitimados pelo corpo, pela raça ou pelo gênero, se sentem numa condição mais apropriada para tecer comentários. Gostaria muito de que um artigo meu com o Renato fosse aprovado sobre uma educação física não fascista, em que justamente esse maniqueísmo, onde tem um lado e o outro, onde é um ou outro, acaba tornando ambos fascistas sob o mesmo aspecto. Porque, ao mesmo tempo em que o indivíduo se diz de uma caixa e que não ouve o outro, ele o coloca de fora da discussão e mantém esse sectarismo, essa divisão entre os que podem falar e os que não podem, os que têm direito e os que não têm direito. Então, é uma discussão excelente, é uma discussão perigosíssima e que eu não queria dar a tua pele para você levantar essa discussão quando você for em certos fóruns, né? Porque eu acho que essa minha fala aqui ela vai acabar sendo ampliada e reproduzida por indivíduos que podem pensar a partir do momento em que você advoga em causa própria. Não sei se me fiz entender, não sei se ajudei ou atrapalhei, ou se eu não contribuí aí para as discussões da fala do Tony. Termino por aqui. Ótimo. Como é que eu faço? Eu respondo ao Silvio? Pode responder. Pode responder, Tony. Pode. Primeiro, Silvio, eu vou fazer algumas correções pequenas, né? Eu acho que a palavra casta é ruim para isso, né? O conceito de casta é de grupos que não se tocam. E eu coloquei que, eu acho que eu li aqui no final, o problema é essa tensão entre indivíduo, entre direitos individuais, do indivíduo autônomo, que se determina, e as pressões grupais. Né? Eu acho que isso é fundamental, né? Para que a gente pense aí. Eu vou ser bem sintético te respondendo. Segundo, que o pensamento crítico, ele não tem... claro que o fim dele não é ter uma ferramenta de intervenção na vida social e resolver os conflitos. É simplesmente colocar na agenda os problemas que estão colocados, que eu acho que estão mal colocados, por exemplo, pelo Antônio Rissério, que ele sai num ataque falando dos movimentos sociais como, aí sim, usando o termo de castas, entendeu? De castas que se aproveitam do movimento social. Então, eu acho que o pensamento crítico ele tem o poder, tem o direito, e não tem que ter na universidade temas tabus. Temas tabus. Né? Agora, isso não retira de colocar no debate a representatividade. Eu acho importante que cada grupo fale por si, né? E que os grupos possam falar em nome dos grupos e também indivíduos possam falar dentro e fora dos seus grupos. Né? Essa é uma tensão aí da modernidade, porque a ideia de concentração de poder e de Estado nacional permitiu que indivíduos tenham direito a se autodeterminar e a pressionar as esferas mais altas da política. Né? Eu vou dar só um exemplo meu, aí sim, como parte interessada, durante a reforma da Previdência, eu mandei uma carta para cada deputado federal e para cada senador do Brasil. Se eu, como indivíduo, eu achei que o nosso sindicato foi pouco efetivo na luta contra a Previdência, a reforma da Previdência. Né? Mas eu, como indivíduo, tive direito a fazer isso, porque eu não me senti representado pelo sindicato. Estou aqui só mostrando um exemplo dessa tensão. Né? Provavelmente o meu sindicato diria, não, mas você está errado de fazer isso. Eu discordo dessa ideia que eu advogo em causa própria, ainda que eu entendo que tua posição é que a minha posição pode ser lida, sim, pelo meu corpo, pela cor, né?
eu sou branco no Brasil, não sei se eu sou branco em outros países, entendeu? Vamos deixar claro isso, que indo para os Estados Unidos eu já não sei se sou tão branco assim. Já sofri algumas coisas na imigração, né, por ser latino, etc. Então, claro que você tem toda a razão, que quando eu argumento isso, e esse é o problema que eu estou colocando, né, eu posso ser lido de uma forma, com uma forma de cancelamento, né, dizendo assim, olha, você representa o grupo dominante, ou seja, está certo, né? Agora, eu só quero lembrar para o... Eu não faço parte dessa classe toda que você disse. Eu sou um cara que veio do Caju, né? Eu não vim da Tijuca e nem da Zona Sul, né? Eu sou um cara que veio do Caju, venho de classe trabalhadora, classe popular, né? Estudei em escola pública, né? No próprio bairro, fiz... Então, essa que é a questão. A questão que está num texto do Mota, do Flávio Mota, da UF, esse cara, que ele fez uma comparação entre as políticas identitárias na França e no Brasil. E ele mostra que a França, por mais que ela reconheça a diferença, no espaço público, vale as questões que tocam todas as políticas de apoio. É uma política de apoio não dirigida a grupos étnicos, é dirigida aos despossuídos, a quem não tem capital cultural, a quem não participa de uma classe social, etc, etc. Não estou dizendo que a França está bem, estou dizendo o que estou descrevendo. E a outra é a política brasileira, que, de certa forma, ela cria, por exemplo, ele dá um exemplo, ele tem uma citação muito boa, que está aqui no meu texto. Ele diz o seguinte, por exemplo, ser negro e favelado não garante, em determinados momentos de remoção, o direito daquela família a ficar morando naquele lugar. Mas, se essa família está vinculada a um coletivo quilombola, que hoje em dia tem toda uma discussão pela terra, ainda que seja do mesmo nível socioeconômico, mesmo extrato social, etc., essa família tem mais argumentos para lutar na sociedade brasileira, porque existe um preceito constitucional do direito à terra aos remanescentes de quilombo. Então, o que ele coloca como dilema é como as políticas tornam os semelhantes diferentes em atendimento às políticas públicas do Estado. Então, esse é um dilema, né? As políticas para as minorias na França são universalistas. Aqui, as políticas para as minorias com menores cotas de poder, elas são diferenciadas. Então, esses são dilemas, né? Você me conhece, você sabe que eu não estou muito preocupado depois de muitos anos na vida acadêmica, tanto é que eu assinei artigo com você e com o Renato, a gente fazendo críticas duras ao campo da educação física. Então, e a minha tese de doutorado não deixou de ser uma tese de pensamento crítico, no qual eu criei um grande problema no campo dos estudos do futebol. Então, eu não estou preocupado que alguns grupos tentem cancelar ou me excluir do debate. Mas eu estou dizendo isso enfraquece a arena democrática. Porque é o seguinte, qual é o problema? Se você leva a última instância, né, a intolerância grupal ou a defesa grupal, Leonardo, já te passo a palavra, tá? Se você leva em última instância isso, qual é a saída? A saída é a guerra. E a guerra é a destruição da arena da política. A arena da política só pode se fazer com debate. Então, esse debate tem que ser feito levando em consideração brancos, negros, pardos, transgêneros, mulheres,
né? Diversos coletivos. Então, a arena pública tem que ser feita por todos. E os argumentos devem ser legitimados não a partir dos corpos, ainda que eles tenham referência à origem social, à origem intelectual ou à origem corporal das pessoas. Não são os corpos que legitimam o argumento. E aí, você que é o cara que gosta do campo científico até mais do que eu, né? Bem mais do que eu gosto mais do campo da política às vezes, né? Mas vou lembrar o seguinte: a experiência não é critério de legitimidade, principalmente para o campo científico. Ao contrário, a experiência, né, ela no campo científico, ela pode ser um obstáculo epistemológico, como diz Bachelard. Se a gente vivesse pela experiência, né, acharíamos até os dias de hoje que a Terra é o centro do universo. Mas foi justamente o pensamento, a estrutura de pensamento contra a experiência sensível, o pensamento abstrato, que permitiu a construção de todas as teorias científicas, né, que hoje coloca a Terra apenas como um planeta no sistema solar. Então, eu quero dizer que, às vezes, ter a experiência, eu tenho amigos, por exemplo, negros. Eu tenho um amigo especial, que eu não vou citá-lo aqui, negro, que ele vem de uma experiência familiar que o pai era comandante da Marinha Mercante do Lloyd e a mãe era professora federal. Estudou em só em escolas da classe média branca, da alta classe média branca. Ou seja, durante muito tempo, outros amigos nunca viram esse amigo como negro. Isso é interessante, ele foi embranquecido, pensando nas teorias do Horaci Nogueira. Se vestia bem, tinha carro, frequentava bons lugares. Tanto é que o dia que eu disse assim, fulano é negro. E aí um amigo disse assim, é negro? Aquele susto, né? Que é aquilo que o Horaci Nogueira fala da nossa sociedade, que é o preconceito de marca. Ou seja, você é negro, corporalmente negro, mas se você vai assumindo as marcas daquilo que se chama branquitude, você vai embranquecendo na sociedade. Tanto é que você vê os constrangimentos, né? Uma sociedade racista cheia de constrangimentos. Assim, eu cansei já de ouvir estrangeiros e mesmo brasileiros, assim, aquele morenão, para falar que o cara era negro, né? Morenão, né? Então, ou seja, essa é uma sociedade complexa nossa sobre o tema racial, porque ela lida mal com isso, ela lida mal com os constrangimentos, né? Embora toda a política dos anos 50 pensou que o laboratório da convivência dos diferentes grupos étnicos seria o Brasil. Então, o que eu quero falar para você é que nem sempre quem viveu aquela experiência corporal, né, ele tem as mesmas lentes da discriminação e do sofrimento que boa parte do movimento negro tem. Muita gente que está em comunidades votou no Bolsonaro. Isso que eu te falei das nossas políticas de desigualar os semelhantes, eu lembro de um porteiro do nosso prédio dizendo assim, não, eu voto no Bolsonaro, eu sou contra a política de cotas. Por quê? E, ao mesmo tempo, porque ele tem há experiências diversas, há socializações diversas. Então, a experiência para o debate, ela é um dos argumentos, mas ela não pode ser tornada o argumento. Entendeu? Eu posso entrar com a minha experiência, com a minha história de vida, como um dos argumentos da arena política. No campo científico, a experiência, sinceramente, ela pode ser um obstáculo. Mas, no campo político, a experiência é um dos argumentos, né? Mas nem sempre esse
esse argumento tem que se tornar legítimo porque eu vivi. Porque eu vivi essa experiência. Porque o campo democrático tem que se fazer com concertos, com acordos possíveis, com a possibilidade de diferença. Passo a palavra para o Leonardo, que eu já estou me estendendo muito. Bom dia, professor. Obrigado. Deixa eu tirar aqui a... Bem, eu até fiz aqui uma anotação para organizar melhor a ideia, então eu vou ler, mas e não necessariamente sobre negros, né? Mas assim, nesse debate que o senhor propõe sobre corpo, identidade e fala, né? Eu pensei na ideia de validar ou invalidar os argumentos, não apenas os argumentos, mas a presença, né? E aí eu pensei no esporte. Então, tirando um pouco dessa arena e indo mais para o esporte, para uma outra questão que também tem a ver com a discussão, eu pensei nessa questão aqui, queria saber como é que o senhor entenderia, né? Alguns atletas, por exemplo, se queixam de serem invalidados pela identidade entre o corpo, né, a corporalidade, no caso nordestina, e aí com expressões e tudo mais, e a fala invalidada pelo sotaque. Então, eu acho que está dentro do que o senhor aborda. E aí, segundo eles, há casos como, por exemplo, vou citar dois, né, e também tem a ver com imprensa e tudo mais. Rivaldo e Hulk, que seus reconhecimentos, no caso, por méritos esportivos, são invalidados através dessas vias, corpo, identidade e fala, apagando, no caso da queixa do Rivaldo, por exemplo, sua grande contribuição na participação do título da Copa do Mundo de 2002. Essa é uma das queixas que ele fala, né? E o Hulk afirma que o fato de ser nordestino influencia no respeito e reconhecimento ao seu valor e até em relação a convocações para a seleção brasileira. Então, pensando nisso, né, nesse debate entre corpo, identidade e fala, como é que você observa essas questões? Poderia falar que o encaixe que... Como é que o senhor entenderia isso? Obrigado. Posso sim. O Marcos Miranda queria estava com a mão levantada também, seria bom, porque aí eu tento responder em bloco, né? Não era o Marcos que estava com a mão levantada? Quem mais estava com a mão levantada? Era sim. Tem uma pergunta também no chat, Tony, Desculpe, eu não estou da vendo. professora da Ana Carolina, que ela coloca: professor, obrigado por vir dialogar conosco nessa manhã. Fiquei curioso para compreender a fundo o que pretende expressar quando afirma que não havia racismo durante a escravidão, se a questão racial era fundamental para esse processo violento de subordinação. Então, apenas a adjetivação não existia? E me causa curiosidade sua fala positiva e menção docente dito higienista. Poderia explicar? E o racismo me parece estrutural justamente pelos exemplos que você mencionou. O banheiro, o elevador de serviço são exemplos. Não sei se o Marcos quer complementar, bom. e aí você responde. Eu vou começar primeiro por essa pergunta e já volto ao Leonardo, tá? Porque essa daqui que legal. Legal a fala aqui da Flávia. Foi da Flávia, né? Lilian, é o seguinte, quando eu digo que o racismo estrutural não explica como conceito, eu vou falar primeiro da escravidão. O Malik, que é um autor, ele coloca o seguinte: a escravidão era um modo de produção, né? E um modo de produção de subjugar o outro, né? Que não é novo na história. Não foi só contra os negros que aconteceu a escravidão. Na Grécia tinha escravidão. A escravidão perdurou muito no mundo e ainda temos vários momentos no mundo que há trabalho escravo, há subjugação de pessoas, estamos aí cada vez. Mas hoje em dia, ou seja, naquele momento estava naturalizado esse processo de subjugar o negro ou os povos que perdiam as guerras, pensando na Grécia. Isso era naturalizado. Não havia... não quero dizer que não havia, durante a escravidão, movimentos, pessoas que tinham compaixão, que queriam pensar diferente aqueles processos. Não, claro que existia, claro que a sociedade não é tão compartimentada assim, tem pontos de toque. Se você assistir uma série na Netflix que é Bolívar, você vai ver também a relação com os escravos ali
durante aquilo. Então, quando eu faço a provocação que não tem racismo, é porque não é uma denúncia de racismo, é um sistema político e econômico que estava instalado no sistema escravocrata, no qual os negros eram uma espécie subhumana. Era isso que era lido, né? É isso que era lido. Quando eu vou aí continuar com o teu argumento. Em relação a esse professor que eu disse que é higienista, eu quero dizer o seguinte, ele é um excelente professor, o Silvio deve saber até de quem eu estou falando, né? É um professor tecnicamente bom, mas claro que ele tinha uma visão racista da natação e talvez no mundo, né? Porque é um racismo ambíguo, né? O mesmo cara que é aquele cara assim, tipo assim, não, eu tenho amigo preto. Porra, sabe como é que é? Mas o cara é racista. Agora, está na cultura dele, concordo contigo. Mas isso não me faz acionar a categoria racismo estrutural, né? Porque o racismo estrutural é uma categoria que resolve o problema assim, isso faz parte do racismo estrutural. Ou seja, uma categoria que responde a tudo, ela não responde a nada. Isso está no campo da filosofia, está no campo da metodologia. Então, a ideia de racismo estrutural, ela explica pouco. Ela explica pouco, por exemplo, por isso que eu quis começar com você, o debate que o Leonardo levanta, né? Ou seja, dá para colocar como racismo a questão em relação ao Huck, né? Como está sendo colocado, o Huck é encarado como negro ou não é, né? O Rivaldo se colocou como negro ou não, né? O Ronaldo Fenômeno também já teve uma passagem, né? Que se colocou como branco e não como negro. Ou seja, essa é uma questão complexa. Por isso que essa ideia do racismo está na cultura, mas eu gosto de adotar a posição do Lívio Sanzoni, que é um argentino que estudou relações raciais na Bahia. Existem áreas moles e áreas duras do racismo. Ele coloca isso. Áreas moles e áreas duras. Então, por exemplo, a integração ou a entrada do negro no campo do esporte foi uma área mais suave, mais mole de entrada do que, por exemplo, a entrada do negro na universidade, a entrada do negro na vida jurídica, a entrada do negro nos clubes de elite. Então, tem áreas que são duras e áreas que são mais, principalmente a sociedade brasileira, tem algum nível de permeabilidade, ou seja, o negro até hoje, né? Você vai dizer que é estrutural, eu diria que é cultural, né? Há uma descrição. Um negro dirigindo uma Mercedes-Benz não com roupa de motorista, ele tem maior probabilidade de ser parado no trânsito do que o Silvio dirigindo o mesmo carro, com olhos claros. Aí você vai dizer, é estrutural? Para mim não explica, não. Há um tipo de racismo que funciona na lógica, e é por isso que o estrutural ele remete um pouco àquelas noções de um marxismo que não dá conta de explicar o micro, né? Ou seja, você tem na polícia militar um grande contingente de negros que age com essa mesma lógica. Ou seja, os negros também estariam todos eles... Não, é porque há lógicas racistas diferentes. Quanto à questão lá não sei se eu respondi para você, né? A questão do banheiro de serviço, por exemplo, não dá para a gente... no Rio Grande do Sul, por exemplo, no Sul, os prédios nunca foram construídos com banheiro de empregada. A maioria. No Rio de Janeiro, Copacabana tem apartamento de 50 metros com banheiro de empregado. 50, 60 metros. Em outros estados brasileiros, não.
Então, não dá para a gente falar assim, com tranquilidade, o racismo estrutural, né? Agora, muito interessante isso que a Lilian... A questão, eu vou voltar aí o Huck, né? O que eu diria é o seguinte, eu não vou chamar de racismo isso que acontece com o Huck, né? Eu vou falar de uma sociedade hierarquizada. Você poderia dizer, estruturalmente, a sociedade brasileira é hierarquizada. Ou então eu tenho que ampliar o conceito de racismo. Para nordestinos, eu tenho que ampliar o conceito. Né? Essa é a dificuldade. Eu tenho que acabar com o conceito de machismo e incluir no conceito de machismo também o racismo. Não. Eu acho que os conceitos devem ser operados em duas dimensões. Uma na dimensão acadêmica, que aí é o papo aqui que a gente está levando. O outro na dimensão de luta. Então, tem dois tipos de pensar o racismo. O racismo ele é uma categoria que está vinculada à hierarquia, né? Se você tem uma grande categoria na sociedade brasileira, é a hierarquização, que já foi detectado por Da Mata, já foi detectado por Wagner, por uma série de outros autores, que é uma sociedade altamente hierarquizada. Aí sim. E aí eu explico aí a questão que você coloca, o Leonardo, e puxando o próprio futebol. Se aquilo que eu falava de áreas duras e áreas moles, por exemplo, a maior parte de treinadores do futebol no Brasil advém ainda do campo futebolístico, dos próprios jogadores. Por que nós temos tantos poucos técnicos negros? Porque para a entrada de negros na direção das equipes, né, é uma área dura. Não há possibilidade de representatividade ainda. Temos poucos técnicos negros. Né? Então, isso não é pouca coisa. Por quê? Aí, como é que nós temos que explicar isso? Temos que explicar pela estrutura clubística. Quem são os dirigentes clubísticos? Com que imagens eles raciocinam? Com as imagens do século XIX. Né? Com as imagens do século XIX. De certa forma, que os negros são bons de corporalidade, são bons de expressividade, são bons de dança, samba, mas não são caras que podem dirigir e pensar a estratégia para toda a equipe. Aí sim, nós temos aí uma parte da permanência do pensamento escravocrata, né, num racismo atualizado. Agora, eu não fui leve com o professor, talvez eu tenha sido não muito claro. O professor lá realmente ele tinha um pensamento racista em relação ao esporte. Mas observa que eu não posso dizer que ele é racista. Eu tinha um contato com ele na aula no qual ele tinha essa visão. Você não vai ver nenhum branco correndo 100 metros, 100 metros rasos, 100 metros no atletismo, e nem vai ver nenhum negro chegando à final de uma competição de 100 metros nado livre ou 50 metros nado livre na natação. É uma besteira, porque hoje em dia eu já vi. Isso é uma besteira. Então, tem toda uma... A minha internet está instável, é isso? Deu uma leve caída. Tá bom. Mas já voltou. É até interessante a situação da natação, Tony. É até uma área que eu atuo também. A gente recentemente teve alguns quarentões batendo recordes mundiais de provas de velocidade. Eu diria que há 20 anos atrás seria impossível alguém dizer isso, que é um homem de 40 anos e ia bater um recorde mundial na prova dos 50 metros borboleta, como foi o caso do Nicolas Santos, ou como foi o caso do atleta também na Rio 2016. Isso. Então, algumas afirmações, né, são difíceis de você realmente
colocar em xeque o caso do professor que você mencionou, também foi meu professor, também eu acho que não seria o caso, mas não podemos afirmar, digamos assim, né? Não posso afirmar, mas é isso. Eu só estou respondendo aqui a Lilian, porque ela fez uma, Ana. uma afirmação bem contundente. Aqui a observação da Flavinha é ótima, né? Ou seja, como as pessoas vão interferindo, né, Flávia, no mundo, né? Foi você que fez essa afirmação da Ingrid Silva, né? Não, na realidade a Lilian que colocou. Eu só acrescentei a questão histórica, né, desse balé, né? Tem toda uma questão. Esse balé ele se constituiu depois da morte de Martin Luther King. Tem toda uma história com relação à questão da negritude afro-americana, né? Porque também é uma constituição completamente diferente, assim, quando a gente fala do negro latino, da mulher negra também, né? Aí eu puxo a sardinha também da mulher negra latino-americana, que é diferente da mulher negra afro-americana. Então tem essas questões aí. Mas assim, pode continuar que está muito bom. Não sei se você conhece o museu, né? O Museu do Orgulho Negro em Washington, né? É totalmente diferente, né? O Orgulho Negro em Washington pega todos os grandes vultos negros, né? Se a gente pensar, boa parte do movimento negro passa pelas igrejas evangélicas, né? Americanas, né? Então, o movimento Martin Luther King é um exemplo como o cristianismo ajudou a pensar os direitos civis, né? A radicalização do pensamento cristão, né? O que a gente vê aqui no Brasil hoje é justamente o contrário, né? O pensamento cristão apoiando armas, apoiando mortes, é justamente o contrário. Eu não sei se eu respondi, mas não sei se eu respondi ao Silvio, né? Também totalmente. Mas é aquela história, o Hélio Bolsonaro ele não é necessariamente representante, vou só lembrar o Silvio, de nenhum movimento negro. Ele se representa como indivíduo. Nós é que o encaixamos no movimento, o aprisionamos a partir do seu corpo, que isso é ruim, na minha opinião, em termos políticos, né? Nós temos que criticar o Hélio não por ele ser negro, nós temos que criticar o Hélio pela sua posição de adesão, ele e qualquer outro, adesão a um genocida. E adesão, agora, é claro que ele nunca vai deixar de ser negro para o nosso olhar, né? Mas, senão, nós impedimos o debate. O debate está cancelado para o Hélio. Pelé sofreu isso a vida inteira. Quê? O Pelé sofreu isso a vida inteira. Exatamente. Eu penso no Pelé também. O Pelé foi obrigado agora no final da carreira, porque ele é um camaleão, tem uma tese de um menino da UERJ ótimo sobre o Pelé, que foi publicada aí, eu acho que na Comunicação. O Pelé foi obrigado a assumir 1000 máscaras durante a sua carreira inteira, né? O Pelé nunca teve identificado com o movimento negro, vamos ser claro. Né? Ele era o Pelé. ele era o Pelé. Então, a gente cobrar dos indivíduos, né? Eu acho que também tem uma frase muito legal, o dia que cobraram que a Marina Lima participasse do movimento das mulheres lésbicas, etc., ela disse que não queria participar. Ela tem direito, como indivíduo, a não participar, a não ser voz desse movimento. Essa que é a questão. E aí isso também nasceu lá nos Estados Unidos, né, Flavinha? A política de pressão dos grupos, por exemplo, os grupos gays, de denunciar pessoas que não queriam ser publicamente associadas à identidade gay ou LGBT, né, que foi o movimento Too Out, né, sai do armário, né? E observa que isso ferir um direito individual. Né? As pessoas têm direito, como indivíduos, de se autodeterminar. Esse é um credo que está na nossa sociedade. E que vive... Eu não estou dizendo que temos que assumir, estou dizendo que há uma tensão entre esse ideal coletivo e
o credo do indivíduo, né? Dentro dos próprios grupos. É isso, não sei se respondi. Agora, a questão do Huck, eu não sei se respondi bem, Leonardo, a questão do Huck, mas eu acho que, voltando aí e juntando de novo com a Lília, o problema, se tem alguma coisa que eu diria que é estrutural na nossa sociedade, que entra o racismo, não é o racismo, é a hierarquia como valor na nossa sociedade. O Silvio, que participa que é professor na Federal, teve lá um movimento dos alunos, eu nunca me posicionei sobre isso, mas posso falar aqui publicamente, um movimento dos alunos que brigaram quando o diretor da época colocou lá vagas exclusivas para a direção do carro. Não foi isso, Silvio? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, esse diretor está imbuído com o quê? Com uma imagem hierárquica. Entendeu? Com uma imagem hierárquica que ele tem que ter um privilégio porque é diretor de chegada na instituição. Isso é discutível, vê que você entende. A gente pode chegar a alguns acordos, né? Eu não estou dizendo que eu apoio o diretor ou apoio os meninos lá que lutaram, que fizeram. Mas o que eu quero dizer é que o valor central dessa sociedade que tem que ser derrubado é o valor da hierarquização, né? Nós estamos tentando, o tempo todo temos hierarquização. Aqui, a pessoa que tem nível superior tem cadeia especial. Não dá. Não dá. Né? Não dá para ter isso. Nós queremos sempre um jogo, e a sociedade joga com isso. No Brasil é muito interessante isso, como a hierarquia funciona como um elemento na nossa sociedade. Eu não estou vendo aqui todas as mensagens. Professor, estamos chegando aqui já. A questão do negro não pode ser de direita? Claro que o negro pode ser de direita, Flavinho. O negro não, é porque essa é a grande discussão, né? Atualmente, né? As pessoas falam muito isso. Né? O negro não pode ser de direita. Enfim, aproveitando um pouquinho da sua fala, eu só queria que você dissesse, eu colocasse aqui no chat, o nome do autor que você citou umas 2 vezes falando sobre a questão dos conflitos. Hirschman, Albert Hirschman. Tony, estamos chegando já ao final, já passamos das 12 horas, e aí, para a gente cumprir nosso horário, claro que a discussão ela é muito boa, a gente poderia passar bastante tempo aí conversando, existem outras questões não respondidas, mas, infelizmente, chegamos aí ao limite, e queria agradecê-lo pela presença, pela discussão. Com certeza, a ideia não é trazer respostas definitivas, né? Mas sim levantar questões. Esse nosso papel é fundamental. Então, mais uma vez, gostaria de agradecê-lo, agradecer a presença de todos que estiveram presentes. E é isso. Um grande abraço. Vou passar a palavra para o professor Silvio, para ele fazer o encerramento da nossa roda de conversa. Oi, vocês me escutam? Me escutam bem? Sim. Bom, então eu queria agradecer ao Tony. Eu não esperava diferente, porque apesar de a gente ter um tema polêmico, o Tony falou mais ou menos quase 50 minutos, 55 minutos, a gente tem 1 hora de discussão. Isso mostra que o encontro ele foi profícuo, né? Porque a gente ficou aqui pensando, pessoas a favor, pessoas contra, e é isso que serve. Eu acho que, como ele falou, a discussão é que faz com que as pessoas avancem no sentido de se posicionar, né? E aí eu queria entregar ao Tony uma lembrança, só uma lembrança do nosso grupo, e agradecer a tua presença, agradecer a tua disponibilidade, a tua amizade nesses anos todos, esses mais aí de 20 anos de convívio, e ter a oportunidade ainda de estar aqui com você, e ter a oportunidade de você estar junto com o Renato, estar junto com outros membros do nosso grupo, que é uma prova da continuidade da ideia, de uma árvore acadêmica genealógica que permite que a gente consiga manter a produção em alto nível, e você é um acadêmico de altíssimo nível, e estar aqui com a gente é um motivo de muita felicidade. Tá bom? Tony, obrigado por tudo.
Pessoal, obrigado pela presença. Nossa agenda já está quase disponível. Nós teremos a roda de conversa acadêmica do próximo mês com o professor Carlos Figueiredo, da Uniswan, e depois com Marcelo Melo, em outubro, da UFRJ. Nossos encontros mensais permanecem, nossos encontros semanais para discutir o livro História do Esporte, não é isso? Fazendo História, não é isso, Renato? Isso. Livro Making Sports History. Making Sports History. Nós estamos lendo esse livro agora e todos estão convidados para estarem conosco. Tá bom? Tony, palavras Silvio, muito finais. obrigado. Obrigado por tudo. Muito obrigado. Se for mandar o certificado, bota o Soares, que faltou, tá? Vou botar. Tá ótimo. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Tony. Tchau, Abraço a todos. Valeu. Obrigado, professor. Um abraço, hein? Obrigado, Leonardo.